Tudo bom com vocês? Muito bom estar aqui na Bit em Rio, poder falar com vocês todos. É muito raro eu estar em palestra assim ao vivo agora, né? Mas a gente fica o tempo todo no canal, mas é muito bom estar aqui de volta nessa jornada. E eu vou falar para vocês sobre o Bitcoin como moeda. Esquece esse negócio de investimento. O importante é que um Bitcoin vale um Bitcoin, ponto final. E é isso daí. E principalmente... Oi, desculpa, o que eu tenho que fazer? Ah, tá. Beleza. E, principalmente, para o libertarianismo, o Bitcoin é uma moeda fundamental, é uma ferramenta fundamental. Mas, afinal, por que o libertarianismo? O que é libertarianismo? O que é esse negócio de anarcocapitalismo, no final das contas, né? E aqui eu tenho que apontar para algum lugar, é isso? Ah, foi. Olha que beleza. Ah! Esse é o famoso Peter de sunguinha, que o pessoal tanto fala. Isso daí foi durante a pandemia, eu fiz um ato de desobediência civil, em que eu me recusei a obedecer a lei idiota do Eduardo Paes, de que não pode ir na praia durante a pandemia. Como assim? Não tem nenhuma lógica isso. A praia é o último lugar que você vai pegar um vírus, vai transmitir vírus, tudo aberto, com ar circulando. E, lógico, era proibido, então o policial ali acabou me escoltando para fora da água. Eu fui em outros 2 lugares no dia e coisa e tal. Mas é importante tomar cuidado com esse negócio. Mas é importante tomar cuidado com esse negócio de desobediência civil, porque tem uma linha tênue aí, né? Se você puder desobedecer absolutamente qualquer regra, isso é um problema. Então, o que é, na verdade, o libertarianismo? É uma coisa muito simples, é um princípio que todo mundo pode concordar. É a ideia que... Mais perto da boca. Desculpa, gente, eu realmente não estou acostumado. O meu lá fica gravado aqui em cima, assim, quando eu vou gravar os vídeos. Qual que é a ideia do libertarianismo? É uma ideia muito simples, é a ideia de que você não pode coagir pessoas a fazer algo, não pode usar violência contra outras pessoas. Então, essa é a ideia do libertarianismo, do anarcocapitalismo. Você, seja lá qual for, o libertarianismo não propõe nenhum tipo de governo, não diz como deve ser a sociedade, não diz como devem se interagir as pessoas, mas ele fala o seguinte: não importa como isso seja, isso deve ser de uma forma que as pessoas não iniciem agressão contra outras, né? Então, o objetivo principal é a não iniciação da agressão. É lógico, você tem alguns poréns também quando a gente fala de... Agora estou pegando o jeito. Quando a gente fala de ameaça de uso de violência, porque, evidentemente, quando alguém ameaça usar a violência contra você, você precisa também ter alguma proteção neste caso, né? Se alguém aponta uma arma para você e fala, eu vou te assaltar, isso já te autoriza a usar a violência. Então, essa é toda a ideia do libertarianismo, é que você não pode iniciar a violência contra ninguém. A única justificativa para o uso de violência é uma violência prévia da qual você está se defendendo. E os 2 grandes nomes, na minha opinião, outras pessoas terão opiniões diferentes, mas os 2 grandes nomes do libertarianismo são Murray Rothbard e Hans Hermann Hoppe, que estão nessa imagem aí. Eu não vou entrar em detalhes de libertarianismo, porque o que interessa para a nossa palestra aqui é justamente a importância do Bitcoin para o libertarianismo. Mas o ponto central é, como eu falei, a gente não tem... A ideia toda você não pode ter iniciação de violência. Então, você não pode ter um governo, porque o governo ele pressupõe uma iniciação de violência, mesmo que você não agrida ninguém, mesmo que você não faça nada contra outra pessoa, ele vai querer cobrar imposto de você, ele vai querer roubar imposto de você, ele vai querer obrigar você a seguir as regras dele, quer você concorde com elas, quer não concorde. É aquela história, né? Pô, junta lá 600 picareta lá em Brasília, decide que você tem que fazer A ou B, e por que você tem que decidir? Por que você tem que fazer isso? Qual é a lógica que tem por trás disso, desse pessoal poder mandar na sua vida, né? Enfim, então, o que acontece? A partir dessa premissa, várias pessoas desenvolveram modelos de como poderia ser a nossa sociedade, como poderia ser organizada a nossa sociedade sem a presença de um Estado. E o principal fator, nesse caso, é justamente o mercado. O mercado é a grande entidade fiscalizadora, a grande entidade, digamos,
reguladora da atividade humana, né? E aí você tem, por exemplo, as empresas de segurança privada do Hans Hermann Hoppe, que justamente falam isso. A ideia é que você, ao invés de você ter um governo, você teria empresas de segurança privada. A principal função do governo é fornecer segurança para os cidadãos. Segurança em todos os sentidos, né? Segurança física, mas também segurança, garantia que você vai ter uma rede de saúde, garantia que você vai ter a educação e etc., né? Então, o que seria a ideia? Imagina-se aqui no Brasil, ao invés de todo mundo ser obrigado agora a ser governado pelo Lula, você pudesse escolher, por exemplo, entre eu quero me associar ao governo do Lula ou eu quero me associar ao governo do Bolsonaro. Então, as pessoas que têm interesse em ir para um lado, elas vão pagar imposto conforme aquele governo quer, elas vão seguir a regra conforme aquele governo quer, e o resto do pessoal vai para o outro lado também. Então, esse é um dos modelos que você tem para uma sociedade libertária. E, sim, muita gente no meio libertário concorda que é uma ideia, como é que eu vou dizer, utópica, impossível ou muito difícil de acontecer, é verdade, mas você entende isso como um objetivo para onde a sociedade está caminhando, não necessariamente algo que vai se concretizar um dia, né? Vou correr para chegar no Bitcoin, porque, senão... É aqui. Eu aponto para a tela, é isso? Tá. Agora foi, né? Porque, no final das contas, o que você tem é o modelo a diferença de modelos visam resolver alguns problemas que a gente tem na nossa sociedade atual, que são tradicionalmente resolvidos pelo governo. Então, por exemplo, uma coisa que tipicamente o governo faz é cuidar da sua segurança com uma polícia que não vai correr atrás de nada para você, que não vai te dar segurança nenhuma, enfim, mas eles dizem que te dão segurança, né? E a outra coisa que o governo finge fazer é prestar justiça. Então, a justiça estatal, supostamente, quando você entra em conflito com o seu vizinho, ou com a sua ex-mulher, ou com alguma outra situação, você pode recorrer à justiça estatal e os juízes corruptos e a turma toda lá vai fingir que está resolvendo o seu problema, né? Mas, e aí? Tudo bem, eu estou dizendo que não vai ter governo, não vai ter isso. Então, qual seria a alternativa disso daí, né? Tem alternativas para isso. Justiça privada é um conceito bastante comum, muito simples. Segurança privada também é muito simples. Mas tem um problema uma outra coisa que o Estado tipicamente provê e que a gente precisaria numa sociedade libertária, que é justamente a questão do dinheiro, né? O dinheiro é uma ferramenta fantástica para você fazer negócio, é algo que já, ao longo da história humana, evoluiu de vários tipos de moeda e coisa e tal, e hoje em dia a gente usa tipicamente a moeda estatal, é o nosso dinheiro atual. E daí a grande preocupação é o que exatamente que vai substituir esse dinheiro estatal numa sociedade libertária. E como vocês certamente já imaginaram, a gente está vendo as criptomoedas como uma resposta ideal nesse tipo de coisa. Por que ideal? E por que particularmente o Bitcoin? Porque o Bitcoin ele tem uma característica única entre todas as criptomoedas, que é o fato de que você tem uma história descentralizada. Desde a criação da moeda, você não sabe quem foi a pessoa que criou de fato, você não tem alguém que mande no Bitcoin, que defina qual BIP vai ser aprovado ou não vai ser aprovada, você tem, volta e meia, conflitos, você tem, volta e meia, forks, né, na moeda, mas não tem um dono da moeda. Isso é bastante raro se você olhar o ambiente das moedas criptográficas. Isso é fundamental por quê? Porque, certamente, se um dia a gente pretende ter uma estrutura paralela ao governo atual, seja ela qual for, é razoável imaginar que o governo vai atacar essa estrutura. E, para isso, né, essa estrutura precisa ser resiliente, precisa ser capaz de evitar esse ataque do governo. Daí a importância do Bitcoin como moeda, dele não ter um ponto centralizado. Se você tem uma moeda como o Ethereum, que o dono do Ethereum é o Vitalik Buterin, o governo pode chegar na casa do Vitalik Buterin, botar uma arma na cabeça do Vitalik Buterin e falar, olha, você vai botar isso aqui no código. Aliás, a minha visão é que foi mais ou menos isso que fizeram com ele com a implementação do POS, né?
Então, esse é o problema. Se você tem esse tipo de coisa, se você tem uma centralização qualquer, o governo vai pegar você. E daí é o ponto importante que eu quero fazer aqui. A minha visão é que, para o conceito libertário, o importante é Bitcoin, não cripto. E a pergunta é a seguinte: por que a criptomoeda tem valor, no final das contas? Qual a função que ela exerce, né? Ok, ela é uma moeda alternativa à moeda do governo, mas qualquer coisa que você faça, na verdade, em termos de moeda, você pode ter, o governo pode fazer melhor, né? É o ponto que eu sempre falo. Se é só isso, se é só ser uma alternativa à moeda, ela vai ter que ser melhor do que o dinheiro do governo e mesmo um dinheiro que o governo possa criar, né? Ela pode ser até melhor do que a moeda fiat, a moeda em papel atual, mas quem garante que a CBDC não vai ser melhor que a sua criptomoeda favorita, né? Se o objetivo é apenas ganhar dinheiro com especulação, então, casa de apostas. Não vejo grande vantagem nisso daí. E esse é o grande ponto que eu falo. Qualquer criptomoeda pode ser substituída por uma versão governamental ainda melhor. Eu tinha um amigo meu que era muito fã de uma criptomoeda que tinha transações instantâneas e zero custo, e o pessoal falava muito bem da criptomoeda e coisa e tal. E, realmente, é muito mais rápida que o Bitcoin, muito menos custo de transação que o Bitcoin. Mas aí veio o Pix. E olha o Pix, cara. O Pix transfere na hora, é uma comodidade enorme. E o governo pode fazer, você pode dizer assim, não, mas a minha criptomoeda, além de ser instantânea, ela permite que você faça smart contract, não sei o que lá. Não tem nada disso que o governo não possa fazer também. O governo pode botar tudo isso na CBDC, e aí você vai estar competindo com uma moeda que não apenas faz tudo o que a sua moeda faz, mas tem o apoio da força, tem um monte de gente armada por trás dela que você nunca vai ter. Então, esse é o problema. O único valor gerado por uma criptomoeda é justamente isolar o dinheiro do governo. Não tem nenhuma outra característica que importa. A única característica que importa, o único valor que é gerado pelas criptomoedas, na minha visão como libertário, lógico, é justamente isolar o dinheiro do governo. E se essa é a característica principal de uma criptomoeda, não tem criptomoeda melhor do que o Bitcoin. O Bitcoin é, por essência, essa criptomoeda. Não apenas pela origem dele, pelas diversas ferramentas, diversos algoritmos que foram usados na moeda, porque esse foi exatamente o interesse de quem criou a moeda, né? A moeda surgiu exatamente no momento em que o governo estava fazendo loucuras com o dinheiro, continua fazendo até hoje, e com isso os pesquisadores sentiram essa necessidade de fazer uma criptomoeda independente da moeda do governo, né? Então, o que eu vejo é isso. Do ponto de vista libertário, o valor da criptomoeda é justamente ela ser imune à regulamentação do governo. Muito tem se falado agora, vamos regulamentar as criptomoedas, vamos fazer regulamentações, porque teve a queda da FTX, e a queda da FTX deve ter deixado muita gente sem dinheiro, muita gente perdeu grana, e eu concordo, é uma coisa muito triste isso, mas a verdade é, no momento que você regulamenta uma criptomoeda, o governo, basicamente, ela não tem mais nenhuma função de ser, porque ela agora está dentro do ambiente estatal, né? O governo sempre vai poder fazer uma CBDC igualzinha àquela moeda, e ainda melhor, ainda com o uso da força. E o que resta, então, para as outras criptos, né? Num ambiente libertário, como eu estou dizendo, o que sobraria, né? Sobraria, por exemplo, criptomoedas que atuam como valores imobiliários e ações, e você tem várias dessas, né? Você tem criptomoedas que são exatamente isso. A empresa ela emite a moeda como uma forma dela atrair sócios, e as pessoas vão justamente investir nessa criptomoeda como uma ação, como um valor mobiliário. E isso é uma coisa legítima, muito embora o governo também esteja correndo atrás disso. Eu acho que todo mundo viu a questão da SEC com a LBC, né? Que a SEC lá está querendo pegar a LBC exatamente por isso, porque diz que ela é um valor mobiliário, ela é uma ação. Mas, na minha visão, o grande problema da LBC não foi o fato de que ela ter sido um valor mobiliário. Do ponto de vista libertário, não tem nada errado, ninguém foi enganado com a LBC.
O problema ali é justamente mais uma moeda que é centralizada. Tem um cara lá que fez a LBC, que criou a empresa, tem escritório e coisa e tal. Enfim, o DeFi. O DeFi é uma iniciativa excelente, eu acho que é algo que vai ter muito futuro, mas eu sempre falei isso, sempre que eu fiz vídeo sobre DeFi, eu ainda acho que é algo que está muito no início, é muito arriscado ainda. É aquele negócio, não estou dizendo que eu não posso investir, né? Esse paradigma do investimento é sempre uma coisa curiosa. Quem arrisca mais tende a ganhar mais retorno, né? Então, de repente, dá certo, a coisa vai, mas a maior parte das iniciativas DeFi que eu vejo hoje, eu não investiria. E existe uma outra finalidade para outras criptomoedas diferentes do Bitcoin, que seria como piadas entre amigos, né? E aí você tem o Dogecoin. O Dogecoin surgiu como uma piada, literalmente, foi uma brincadeira que o pessoal fez. Tem o Shiba Inu, tem não sei o que lá. Enfim, essas são outras funções que o pessoal vê para criptomoedas. E, lógico, como valor especulativo para ganhar dinheiro de otário. Foi o que fez o cara lá da FTX, que criou a FTT, encheu a burra de dinheiro e está arriscado fugir, hein? Vocês estão ligados disso, né? Que ele está lá nas Bahamas, está fazendo acordo com o programa lá, com o governo das Bahamas. Aquele tal do hack da FTX, na verdade, parece que foi ele dando dinheiro, o pouco que sobrou, para o governo das Bahamas. Então, assim, está arriscado o cara ainda sair e se livrar desse absurdo que ele fez. Então, é isso aí. A minha visão é essa, né? Só o Bitcoin salva. O Bitcoin é essencialmente dinheiro libertário, é dinheiro fora do controle do governo. Vamos regulamentar o Bitcoin. Eu não vou obedecer regulamentação nenhuma, não. Onde é que está? Onde é que eu assinei aí que eu vou aceitar a regulamentação de governo? E, é lógico, quem quiser trabalhar com criptomoedas regulamentadas, eu não vejo problema nenhum, é lógico, cada um faz o que achar melhor. Mas o fato é esse, a minha visão é que uma vez que a criptomoeda ela foi cooptada pelo governo, ela foi regulamentada pelo governo, ela passou a valer exatamente zero, não tem mais valor nenhum, porque o único valor que você tem numa criptomoeda é a capacidade dela de resistir ao governo, né? Então, é isso daí. Esse é o meu recado aí como libertário para vocês. Se vocês quiserem conhecer mais sobre libertarianismo, sobre anarcocapitalismo, eu tenho um monte de canais no YouTube que eu falo sobre isso. O principal deles é o Ancapsu, em que eu falo sobre notícias diárias com a visão libertária, e tem o Ancapsu Classic, em que eu falo sobre teoria anarcocapitalista e libertária. Se vocês forem lá também, tem bastante informação lá sobre toda essa parte, como é que seria uma justiça libertária, como é que o pessoal... Pô, beleza, a gente está aqui em 2 governos, né? Cada um com lei diferente. E aí, e quando um cara do outro governo me roubar? A lei de qual governo que vai valer se você tem leis diferentes no mesmo lugar, né? Então, tem explicações para tudo isso lá. Na verdade, um protocolo muito simples, já existe no direito internacional hoje, então não tem nenhuma novidade fantástica, né? Hoje em dia, o nosso mundo super integrado, você já tem esse tipo de problema hoje, porque quando você compra uma coisa na China, por exemplo, ou compra uma coisa nos Estados Unidos, quer você queira, quer não, você já está usando leis de países diferentes, você já está trabalhando com pessoas que estão sujeitas a leis diferentes. Então, não tem nenhuma grande novidade nisso daqui, né? Então, é isso daí, minha gente. Muito obrigado aí pela atenção de vocês.